Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Em Família, Lupax em Famílias. Eu sou o diácono Luciano Almeida, diácono da Arquidiocese de São Salvador, da Bahia, e sou licenciado em Filosofia, coach integral sistêmico pela Febracis, tenho formação, casado, 2 filhas, e há 12 anos, 13 anos casado, 2 filhas. E dentro desse nosso percurso, nós também fomos e trabalhamos como professor, né, de escolas confessionais ali na região de Salvador. E nesse momento, nós então fizemos várias experiências. Primeira experiência de sermos pais. Segundo, a experiência de estarmos juntos a outras famílias e vivenciando então a experiência de nos colocarmos como aqueles que ajudam o outro num processo educacional. Terceiro, acima de tudo, como alguém que estuda a sociedade, alguém que analisa esse lugar e que entende que nós precisamos dar passos. E é nessa experiência, então, que quando chega ali no processo pandêmico, né, nós então entendemos que era necessário olhar para dentro. Todo mundo que passou pela pandemia, de certa forma, em algum momento se colocou a fazer essa experiência. Quem sou eu? O que estou fazendo da minha vida? O que estou fazendo da minha existência? O que estou fazendo da minha única vida e das únicas vidas que passam pela minha vida? Essa, com certeza, foi uma das grandes indagações que qualquer homem, qualquer mulher, diante daquela realidade de morte, de afronta às realidades das quais vivíamos, nós nos colocamos. Será que vou morrer? E se for morrer, o que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz da minha existência? Então, é dentro desse cenário que eu quero trazer você, meu irmão, minha irmã, para o nosso primeiro programa educacional, de fato, aqui da Diaconia, onde nós iremos trabalhar sobre a identidade da família. Você sabia que a Igreja Católica, ela também, mesmo tendo o Catecismo da Igreja Católica, ela tem um livro do qual ela trata sobre os assuntos pertinentes à pessoa humana? Esse livro é a Doutrina Social da Igreja. Então, nesse nosso estudo, estaríamos trazendo tanto elementos da doutrina social na Igreja Católica, como também todas as nossas expertises, estudos acerca do desenvolvimento da inteligência emocional do ser humano e como isso é necessário nos dias atuais. Por isso eu quero te convidar, né? Pega papel, pega caneta, fica aí à disposição para que a gente possa também estar interagindo, escrevendo, comentando algo que seja interessante para você. O que for interessante para você, eu quero te convidar a você comentar. Perfeito. Ou vamos juntos. É isso aí. Enfim, desenvolva alguma forma de dizer que aquilo fez sentido. Aquela ideia que foi falada, aquele contexto que foi estudado, está fazendo então sentido para você. Então eu quero te convidar. Não iremos estar aqui com muita, digamos assim, com muito burilar das nossas aulas. Estamos numa aula. Aqui vai ser uma aula. Então vai ficar aqueles que querem, você que está chegando, você que está passando aqui agora no nosso canal, você que está vendo aqui esse conteúdo também no nosso Instagram, quero te convidar já. Primeiro, se você está no Instagram, já dá o seu like, já compartilha também essa aula com mais pessoas. E se você está aqui nos vendo, nos acompanhando pelo YouTube, já vai dando o seu like também, já vai colocando aí o seu comentário. E não esqueça, inscreva-se em nosso canal, porque a meta é batermos então 1000 inscritos. Pois bem, vamos lá. Nesse nosso itinerário formativo, nós iremos utilizar a doutrina social da Igreja, nós iremos utilizar também o catecismo da Igreja Católica, né, como nossa base. Utilizaremos também a palavra, vocês verão que existem várias citações para que a gente possa fundamentar. E também existem alguns livros dos quais eu quero que você comece a partir de hoje a tomar conhecimento sobre eles, porque eles com certeza ajudarão a você e a sua família a irem para um outro patamar. Primeiro, de entendimento de si próprio. Segundo, do entendimento da identidade da família e da sua missão. Mais do que importante, mais essencial para que a vida humana, a vida em sociedade, ela vá ganhando cada vez mais sentido. Família é célula vital da sociedade. Aqui também é esse cunho principal que vai estar regendo as nossas reflexões. Você que está chegando agora, por favor, já vai confirmando, você está me escutando bem, o áudio está bom. Você que está no Instagram, tenho certeza que o áudio está bom. Agora, quem está no YouTube ainda não tenho certeza se o áudio está tão bom assim. Mas, enfim, vamos juntos. Como é a nossa primeira aula aqui ao vivo, de fato, nós iremos testar depois essa possibilidade de vir o nosso áudio também em outros lugares. Pois bem, vamos lá. Então, esse livro aqui, ó, O Poder da Autorresponsabilidade, você precisa ler para ontem esse livro, né? Ele também vai fazer parte dos nossos conceitos, das nossas falas aqui. Outro livro que vai ser essencial é o Educar, Amar e Dar Limites, os princípios para criar filhos vitoriosos, também fruto de um estudo sério sobre os 7 princípios que não podem faltar quando nós pensamos em família, quando nós pensamos em crescimento familiar e crescimento da pessoa humana dentro da família, né? Existem 7 princípios que não podem ser substituídos por nada. E muitas vezes hoje nós vemos esses princípios sendo subjugados ou até mesmo não levados a sério no contexto da família. Terceiro livro que vai, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto livro que vai fazer parte também dos conceitos que nós trabalharemos aqui
é o decifre e fortaleça o seu filho, certo? Depois, lá para frente, o decifre seu talento vai ser muito importante também nessa nossa jornada. E o best-seller, com certeza, depois, eu costumo dizer o seguinte, depois da Bíblia Sagrada, né, depois do catecismo, depois da doutrina social da igreja, o livro é esse daqui, ó, O Poder da Ação, para que você possa entender o seu estado atual e começar a analisar a sua existência. Então, como é que está tudo isso aí na nossa cabeça, na nossa mente? Pois bem, vamos lá. Diácono Luciano, por que falar desse tema? Né? Esse tema, com certeza, ele nos é caro. Primeiro, porque esse programa se dispõe a ser um programa para ajudar você, família, a ter uma família extraordinária. Nós não podemos nos contentar apenas com uma família. Precisamos ter famílias extraordinárias. E famílias extraordinárias, elas se constroem com atitudes extraordinárias no nosso cotidiano. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. E isso hoje me move muito, né? Me intriga e me deixa constrangido e temeroso em relação ao nosso futuro, quando nós vemos várias famílias desestruturadas e a gente vai então levando isso, muitas vezes, ao banho-maria. No banho-maria, não. A principal instituição da nossa sociedade, ela está com algum mal, ela está doente, ela está adoecida, ela está sendo programada para não cumprir verdadeiramente a sua função. Homem não sabe qual é o seu papel, mulher não sabe qual é o seu papel, criança piorou, não sabe qual é o seu papel. Né? O homem é o mal da sociedade, a mulher é aquela que sofre apenas as consequências dessa maldade vinda do homem. A criança deve se descobrir sozinha, né? Quem ela é, para onde ela vai. Não, peraí. Existem fundamentos que são colocados, acima de tudo por Deus, aqui também é um lugar da fé judaico-cristã, né? Aqui nós somos cristãos católicos e acreditamos, é a família, enquanto essa família célula, né? Essa família basilar, essa família funcional, homem e mulher, entrelaçados no matrimônio, geram dali, né? Fruto desse amor, filhos, e eles têm então ali uma regência, uma responsabilidade esponsal e também social, quando então assumem essa jornada em suas vidas, que é ser família. Então nós precisamos colocar bases, nós precisamos restaurar a base da família, o entendimento do o que é a família, o seu papel, o seu fundamento, a sua necessidade em relação à nossa sociedade. Uma sociedade que tem família bagunçada, que tem famílias desestruturadas, provavelmente ela sentirá em algum momento do seu processo a falta dessa estrutura que não foi colocada, tá bom? Então, o nosso programa tem como tema, né, sempre referencial, família, célula vital da sociedade. Esse é o programa Lupax em Família, um programa do Grupo Lupax aqui na Diaconia Digital, Lupax Diaconia Digital. Eu então vos apresento esse momento, em algum outro momento com certeza teremos alguns convidados para incrementar também esse nosso momento de aprendizagem. Mas eu quero também iniciar este momento te perguntando: quem quer ter uma família extraordinária? Você quer ter uma família extraordinária? Você precisa de uma família extraordinária? E aí a pergunta que vem é o seguinte: como é que você tem construído a sua família extraordinária? Ora, diácono, quando o senhor fala assim, parece até que a sua família é perfeita. Não, meu irmão, não, minha amiga. Não espere perfeição da minha família. Né? A minha família é pior do que você imagina. Mas ela também é a família mais abençoada que eu tenho na vida, para poder trabalhar, para poder me lapidar, para poder ser melhor a cada dia. E é sobre isso. Não é sobre a família, não é sua família ser melhor do que a minha, ou a minha ser melhor do que a sua. É sobre a necessidade de entendermos que nós estamos em crise. Os papéis da família estão em crise, as nossas famílias, os nossos jovens estão em crise. Não é à toa que nós somos o primeiro país em ansiedade. Não é à toa que nós temos aí 30 e poucos, né? Não sei agora exatamente, mas mais de 30% da nossa juventude que nem trabalha, nem estuda, nem nada. Será que isso não me diz alguma coisa? Não te diz alguma coisa? Então é sobre essa realidade que nós vamos estar trabalhando, né? Quantas pessoas estão tirando o dom maior que Deus te deu, né? Vos deu, que é o dom da vida. Então só hoje, mais de 20 pessoas tentaram contra a sua existência, segundo alguns dados, né? Não atualizei, mas a base tem sido essa. Então chega para nós a essa realidade. Precisamos cultivar famílias extraordinárias. Você quer cultivar a família extraordinária? Você quer uma família extraordinária? Então esse é o convite que nosso programa Lupax em Família quer fazer para você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui agora, ao vivo, você que está passando aqui depois. E eu quero te convidar já. Me diga aí de onde você está falando, de onde você está assistindo este programa, tá bom? Então vamos seguindo. Você merece uma família extraordinária? Eu acredito que você e eu merecemos sim uma família extraordinária. Agora, essa família extraordinária, ela não vai surgir de qualquer lugar. Ela vai surgir de um trabalho cotidiano, de uma entrega cotidiana de pai, de mãe, de filhos, que nesse entrelaçar dessa vida que vai se tecendo a cada momento, essa família vai crescendo. É preciso entender que não existe família perfeita. A família perfeita foi a família de Nazaré. Mas a minha família e a sua precisam dar passos de crescimento. Senão nós não avançamos enquanto que sociedade. A sua família tem a ver com a minha família, a sua família tem a ver com a rede enorme de famílias.
Quando uma criança se perde, quando um jovem se perde, quando uma mãe, né, solteira, uma mãe solo, como a gente bem diz hoje, ela se efetiva, né, digamos assim, diante da criação de um filho, sem o seu esposo, é a mim que afeta, é a você que afeta. Não é só aquele irmão, não é só aquela irmã que está afetada, não é só aquela família, não. É mais uma família que surge com a base desestruturada. Porque os nossos filhos merecem ter pais e mães juntos. Os nossos filhos merecem ser amados por pais e por mães, sim, senhor. Claro, diácono, pode ter um pai que faleceu, uma mãe que faleceu, mas a questão é o seguinte, precisamos entender que a família é o primeiro seio, é o primeiro lugar que cuida, que zela do ser humano, que faz com que esse ser humano se sinta importante, que faz com que esse ser humano se sinta amado, que faz com que esse ser humano se sinta pertencente. Se eu e você não entendemos essa realidade, essa necessidade, alguma coisa de errado tem. E aí basta olhar para os lados, nós vamos ver como as pessoas estão desestruturadas. Como as pessoas estão depressivas, ansiosas, cheias de síndrome disso, daquilo outro. E será que isso não te incomoda? Porque a mim incomoda. E tem olhado um cenário, a gente vai vendo aqui ou acolá lideranças, professores, agentes comunitários, né, lideranças de comunidade, sem se preocupar diante dessa relação, dessa realidade. A gente não pode apenas constatar que existem problemas na sociedade, não. A gente precisa constatar e começar a tomar atitudes. Esse problema, qual é a fonte dele? Esse problema, ele surge aonde? Qual a gênese desse problema? Tudo que existe na face da Terra, abaixo de Deus, foi criado por alguém ou por algo. Então, eu e você precisamos tomar a atitude e dizer assim, olha, chega, a minha geração precisa salvar a outra geração. A minha geração precisa se comprometer com a geração de jovens, de crianças, de jovens, de adultos que mais tarde serão as famílias que formam a base das nossas comunidades. E muitas vezes a gente está ali preocupado ou com a festa do padroeiro, simplesmente, ou com aquela festa próxima da minha comunidade. Enfim, não sei o cenário, mas o que nós percebemos estamos deixando de tratar aquela que é uma das principais bases da nossa sociedade, que é a família. Você vai aqui e acolá, ninguém fala sobre a família, ou então vai celebrar, vai fazer um encontro simplesmente com um livrinho que foi indicado por tal. Precisamos parar e estudar os documentos de forma séria. Nós temos uma grande fonte de sabedoria que é a igreja, mãe e mestra. Com certeza vai nos dando, vai nos alimentando com algo substancioso. Não simplesmente com um livrinho aqui de campanha tal, com um livrinho aqui de campanha acolá. Não. Precisamos parar. As pessoas estão adoecidas, as famílias estão adoecidas embaixo do nosso nariz. E será que nós não faremos nada? Então, essa jornada, meu irmão, minha irmã, é para você, que quer família, que quer uma sociedade diferente da qual nós vamos vendo aí. Nós não somos mágicos, mas do que competir a cada um de nós, que nós possamos nos comprometer. E aí eu quero que você agora digite, eu me comprometo, eu quero uma família extraordinária, eu me comprometo, eu quero uma família extraordinária. Agora essa família extraordinária se constrói dando passos. E aqui eu não acredito que a gente possa dar passos, nos destinar a algum lugar, se a gente não sabe nem o que é. A gente precisa estudar, a gente precisa colocar a base, a gente precisa analisar a nossa realidade, a gente precisa se colocar metas, a gente precisa, então, ver essas metas concretizadas acerca da família. Então, esse é o convite que eu quero te fazer agora. Se está fazendo sentido até agora o que nós falamos, eu quero te convidar também. Já pega esse aviãozinho, convida mais pessoas e dizer, olha, vamos estudar sobre família com o Diácono Luciano na Diaconia Digital. Tá bom? Você que está no YouTube, não esqueça. Inscreva-se em nosso canal, porque isso é importante para que a gente possa, então, ter um alcance melhor, tá bom? Esse é o jogo aqui da internet e a gente precisa entender esse jogo para que a gente possa crescer cada vez mais e levar essa mensagem adiante. Então, já vai convidando as pessoas que você tem aí na sua região, aí no seu Instagram, já manda o aviãozinho e já vai também, comentando. Alguma ideia que foi interessante, você já comenta, isso aqui fez sentido, né? Ou então, obrigado, né? Foi bom o que foi dito, enfim, faz alguma reação aí, já aperta esse coraçãozinho também. Toda essa dinâmica ela é importante aqui dentro desse contexto. Mas vamos avançar aqui. Então, eu terei uma família extraordinária. Eu quero que você se comprometa com isso. Eu terei uma família extraordinária e farei de outras famílias extraordinárias através do conhecimento que eu vou adquirir e do conhecimento que eu vou gerar nessas pessoas que estão ao meu redor. A gente tem que se entender como alguém que está comprometido verdadeiramente com a transformação. E eu, sinceramente, não acredito em transformação que não passe pelo conhecimento. A gente pode muitas vezes pegar momentos importantes, né, de encontros entre famílias, de encontros em nossas pastorais, de encontros em nossas comunidades, encontros até mesmo entre lideranças, e a gente vai perdendo a oportunidade de realmente estudar, de realmente se debruçar sobre os documentos e entender a nossa realidade a partir deles. É essa realidade que eu quero convidar a cada um e sintam-se todos muito bem-vindos aqui nesse momento. Um abraço especial para vocês que estão aqui ao vivo, para vocês que passarão também aqui nesse momento. Mas vamos lá. Então, precisamos, né,
estudar sobre a família, porque espaço nenhum fica vazio. Quando a gente não estuda sobre aquilo que é a nossa identidade e a gente não se fortalece, alguém vai colocar outro entendimento, alguém vai colocar outro significado, alguém vai dizer o que é certo e o que é errado. Ei, o nosso Senhor Jesus Cristo, desde o início, desde a fundação do mundo, desde o início do cristianismo, ele se preocupou, a igreja se preocupou, a igreja foi conduzida pelo Espírito Santo, através de homens, através de mulheres, a colocar as bases. E é esse convite que eu quero fazer a você estudar comigo, né, iniciar a estudar comigo esse itinerário sobre a família. E nós iremos iniciar pelo capítulo 5 da doutrina social da igreja, onde diz assim, ó, a família, célula vital da sociedade. Vamos comentar aí? Família, célula vital da sociedade. Já comente aí, ó, família, célula vital da sociedade. Então é sobre isso. Se a célula é a célula vital, então quer dizer que ela é sumamente importante. Então se a família não estiver bem, o corpo social vai sentir essa realidade. Você está me entendendo? Se a família não estiver equilibrada, haverá um desequilíbrio em todas as outras instâncias. E a gente vai vendo aqui ou acolá, volto a dizer, esse papel da família, essa função da família sendo deturpada sistematicamente através de novela, através de jornal, através de filmes, através de séries. E nós precisamos entender que nada é à toa na sociedade. Nada é à toa. Então eu quero te convidar comigo, Diácono Luciano Almeida, da Arquidiocese de São Salvador, residente atualmente na Diocese de Amargosa, eu quero te convidar aqui nesse projeto social, aqui nesse nosso projeto Lupax Diaconia Digital, eu quero te convidar a caminhar comigo nesse aprendizado e bebendo, né, dessas fontes que a nossa igreja vai, então, nos possibilitando. Então, eu quero convidar você que está aqui agora, que está chegando, que você possa, então, nos acompanhar também lá no YouTube, né? Já vai se inscrevendo lá no YouTube, o link está aí nos stories, você já entra, já vai direto, e já vai nos acompanhando lá também, tá bom? Então, vamos lá. No número 209 da Doutrina Social da Igreja, no 5º capítulo, que fala sobre a essência, a família, a primeira sociedade natural. Olha que peso tem isso. A família é a primeira sociedade natural, ou seja, a microsociedade é a minha e a sua família. E não tem como a gente não fazer essa pergunta. Como é que está a sua família? Eu tenho colocado nas minhas redes, né? E a família, como vai? Como é que está a sua família de fato? Será que ela é uma família fake news? Ou é uma família, de fato, que vive seus perrengues cotidianos, mas é uma família que se compromete a crescer a cada dia, a se amar melhor a cada dia, a perceber o que são as suas alegrias, a perceber o que são seus pontos, né, mais escuros, mas que quer sim fazer com que essa realidade ela vá se transformando e você então vá se melhorando em relação a tudo que você tem vivido, tá bom? Então a família é essa primeira sociedade. Aí vamos seguindo aqui. No 209 vai dizer o seguinte: a importância e a centralidade da família em vista da pessoa e da sociedade é repetidamente sublinhada na Sagrada Escritura. Ou seja, a gente tem que prestar atenção que a centralidade da família tendo em vista quem? A própria pessoa, individualmente, mas também a própria sociedade. Então, existem dois movimentos quando eu falo em família. Eu não posso pensar em família como um euísmo, né, ou um individualismo, não. A minha família ela está destinada àquele ser humano que nasceu, ele precisa ser zelado, cuidado, amado, querido, se sentir pertencente, se sentir uma parte fortalecida desse lugar, para que na sociedade também se sinta, né, ou se perceba os frutos dessa realidade chamada família. Então são dois movimentos. E aqui eu quero lembrar para você, é interessante que o matrimônio e a ordem são dois sacramentos dentro da nossa igreja, sacramentos de serviço, que tem como finalidade servir ao outro. Muitas vezes a gente pensa, eu vou me casar, o matrimônio é sobre a minha pessoa e a pessoa da minha noiva, né, do meu noivo. Não, é um serviço à humanidade, é um serviço à sociedade, é um serviço também para que você possa desfrutar dele nesse processo de cultivar a sua família. Então, olha que bonito. Olha que bonito. A família é a célula vital mais importante da sociedade. Ela não tem como finalidade uma realização só minha, mas ela é um debruçar-me sobre o meu próprio filho que surge ali dentro, aquela pessoa humana, as pessoas humanas que estão ali dentro, e também sobre a questão da sociedade. Então, aqui já começa a dar um norte diferente para a gente nesse tempo atual, onde a gente acha que a nossa família só nos pertence. Não. A nossa família nos pertence, enquanto homem e mulher, que nós temos a cabeça, né, e esse pescoço, esse lugar, cada um com sua função, mas levando essa família sempre para um destino comum, que é para servir a própria pessoa e servir a própria sociedade. Não quer dizer que a sociedade é responsável primeiro pela minha família. Eu tenho responsabilidades das quais ninguém pode, digamos assim, suplantá-la. Não é só no momento certo, ou se eu não puder realizar essa realidade na minha vida. E a gente vai ver isso aqui no decorrer do nosso estudo. Mas vamos lá, vamos seguindo.
Então a importância e a centralidade da família em vista da pessoa e da sociedade é repetidamente sublinhada nas Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada traz vários momentos onde a família é citada como algo central, que faz bem para a pessoa e para a sociedade. Vamos ver aí, já anote aí. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Aqui já vemos, então, nosso Senhor inspirando ao autor sagrado a colocar isso. Né? Não é bom que o homem esteja só. Desde os textos que narram a criação do homem, Gênesis 1:26-28, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele vai fazendo todo um declinar de como é essa realidade. Gênesis 2:7-24, você pode pegar sua Bíblia também e conferir essa beleza desse texto, né? Falando, então, citando a família como este lugar, a família como esta constituição importante para a pessoa e para a sociedade. Vamos seguindo. Desde os textos mais antigos, narram a criação do homem. Vem à tona como, no desígnio de Deus, o casal constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas, ou seja, homem e mulher, a primeira forma de comunhão entre pessoas, essa união de homem e de mulher. Sigamos. Eva é criada semelhante a Adão, como aquela que, na sua alteridade, né, naquela sua diferença, naquela sua ser quem ela é, diferente de Adão, o completa. Olha que beleza. Sendo diferente na sua alteridade, na sua infinitude, na sua beleza que é única e na sua existência que é única, Eva, né, é criada para complementar a vida do homem. Né? Gênesis 2:18. Então, você pode conferir. Para formar com ele uma só carne. Uma só carne. Quando o homem e a mulher se casam, quando o homem e a mulher contraem matrimônio, eles não são mais dois, eles são apenas uma só carne. E aqui esse conceito, com certeza, ele precisa ser mais rezado por nossas famílias, por nossos homens e mulheres. Homens e mulheres, vocês precisam entender que vocês foram feitos um para o outro e quando trazem o matrimônio para essa realidade de suas vidas, vocês não são mais um indivíduo único, vocês são uma só carne. Não é da boca para fora, mas a partir de agora, o homem, o esposo e a esposa, um vive para o outro, porque o um é o outro, né? Não, vocês são apenas um. Eu brinco muito aqui com minhas filhas, né? Quando a gente está aqui em família, e geralmente quando nós estamos almoçando e minha esposa faz uma comida muito gostosa, e aí eu faço um elogio e já vou brincar com minhas filhas, né? E aí eu digo para elas, né? Vocês já me pediram obrigado, já me agradeceram por esta comida tão gostosa? Aí elas dizem assim, por que, meu pai? Se foi minha mãe que fez. Eu disse, mas foi uma parte de mim que fez o nosso almoço de hoje e por isso vocês precisam me agradecer. Né? E aí a gente vai brincando, elas vão interagindo nesse momento, mas de certa forma já é para trazer essa consciência. Quando nós nos casamos, quando nós adquirimos e contraímos um matrimônio, nós estamos assumindo uma missão para nós, para as pessoas que estarão sobre a nossa vida, ali próximas a nós, mas também nós nos tornamos um só com o nosso esposo, com a nossa esposa. Então, é uma realidade que a família hoje precisa readquirir. Quantos homens e quantas mulheres vivendo de qualquer jeito no seu matrimônio, minha gente? Quantas pessoas desconsiderando o seu esposo? Quantas pessoas que não fazem jus a esta grande dignidade de serem companheiros, de serem uma só carne com seu esposo e com sua esposa? E aí vai maltratando aqui, é uma palavra maldita aqui, é um gesto, né, bruto, enfim, são coisas que vão se amontoando, se colocando camadas de microagressões, microferimentos emocionais, né, de palavra, e quando não também de agressões, e a gente vai perdendo a beleza, a gente precisa resgatar. Esse é o convite, então, que eu te faço hoje, a partir desse primeiro momento. Já fica aqui a nossa primeira tarefa. Faça memórias junto à sua esposa e sua esposa, dizendo, olha, você sou eu. Eu sou você, você sou eu. Nós somos uma só carne. Você é importante para mim. Então, essa primeira memória já fica, então, como uma tarefa para a gente realizar já desse nosso estudo. Vamos prosseguir aqui. Eva era criada semelhante a Adão, como aquela que, na sua alteridade, o completa. Gênesis 2:18. Para formar com ele uma só carne. Gênesis 2:24, Mateus 19, de 5 a 6, nós também podemos encontrar. E aí vamos seguindo aqui, ó. Ao mesmo tempo, ambos, homem e mulher, estão empenhados na tarefa da procriação. Olha, empenhado. Quem está empenhado está focado. Quem está empenhado está verdadeiramente, deliberadamente, né, focado em tornar-se família, tornar-se uma só carne com sua esposa e, acima de tudo, de gerar frutos desta vida, deste amor, juntamente ali onde eles estão cultivando esse lugar chamado um lar ou uma família. Então percebam, ó, não existe matrimônio que não tenha a finalidade da procriação. E hoje nós vamos vendo, infelizmente, algumas realidades aí. Quantos casais, me permitam a expressão, preguiçosos.
Quantos casais egoístas? Quantos casais que, claro, né, perdem essa perspectiva de que o seu matrimônio não é só para o seu usufruto, mas é para zelar da criação, é para verdadeiramente gerar vida, fazer uma multiplicação dos seus genes, né? Digamos assim. E olha só, ao mesmo tempo, ambos estão empenhados na tarefa da procriação. Procriar é uma tarefa. Ter filhos é uma tarefa. E quantas pessoas estão se acovardando? Ora, diácono, precisamos entender também que tem famílias, existem pessoas que não podem ter filhos. Sim, quantas pessoas não podem ter essa graça. E hoje, mas também hoje, quantas pessoas que têm essa graça estão abdicando dessa graça, infelizmente se tornando mãe e pai de pet. Faça-me uma garapa, uma gazeta que eu bebo. Né? Mãe e pai de pet. Nossa, que grandiosidade. Que coisa mais extraordinária de ser vivida. Espera aí, né? Gosto muito dos cachorros, mas cachorro é cachorro, gente é gente. A experiência do cultivar a vida, aquela vida que surge desse amor, que surge carne da sua carne, ossos dos seus ossos, jamais será igualada a uma realidade vivida, né, através de um pet. Peraí, né? Então vamos que vamos, seguindo aqui a nossa realidade. Sede fecundos e multiplicai-vos, né? Que faz deles colaboradores do Criador. Ou seja, quando eu assumo a procriação na minha vida, eu estou colaborando com a criação, né? Quantas pessoas dizem assim, não vai ter mais um filho? Não, já colaborei com a criação. Então, é uma beleza, é uma das belezas que existe na família e nós precisamos entender isso. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1, 28. Então, a família delineia-se no desígnio do Criador como lugar primário da humanização da pessoa e da sociedade e berço da vida e do amor. Aqui tem coisa demais nessa frase pequena. Uma frase pequena, mas de uma grandiosidade para que a gente possa beber e aprender mais. Olha só, a família delineia-se no desígnio do Criador como lugar primário da humanização. Não existe ser humano humanizado fora da família, poderíamos dizer assim. O ser humano não vai chegar à sua plenitude fora de uma família. Fora de uma família. Lugar primário da humanização. É ali que o ser humano vai recebendo os primeiros gestos de amor, de compaixão, de partilha, de cuidado, de zelo, de se sentir pertencente, de se sentir amado, de se sentir responsável. Enfim, é nesse lugar que nós precisamos, lugar primário da humanização. Ora, se nós estamos ferindo, se nós estamos desestruturando e descaracterizando o lugar que é o lugar primário da humanização, a conta não vai fechar socialmente falando. A conta não vai fechar socialmente falando. Eu preciso entender que esse é o meu lugar, de restaurar essa humanização que está sendo muitas vezes perdida no nosso contexto. Né? Então vamos lá, a humanização da pessoa e da sociedade, ou seja, quando eu cultivo o meu filho, quando eu treino o meu filho, a minha filha, eu estou cuidando dele e dela, humanizando aquela pessoa, mas eu estou tendo em vista o quê? A sociedade. Ou seja, quanto menos eu humanizo as pessoas, eu brutalizo essas pessoas, mas também brutalizo quem? A sociedade. Quanto menos eu me comprometo em cultivar um ser humano emocionalmente equilibrado, mais pessoas desequilibradas eu coloco aonde? Na sociedade. E aí a pergunta é, como é que nós estamos cuidando das pessoas, dos seres humanos que estão sob nossa responsabilidade? Como é que você está cuidando do seu filho? Como é que você está cuidando da sua filha? Como é que você está cuidando do seu neto, da sua neta? É preciso entender que ao criá-lo, e não é nem criá-lo, ao treinar esse ser humano, ao ajudá-lo no processo de humanização, como fonte primária que é a sua família, que é a minha família, quando eu estou trabalhando aquele ser humano durante vários anos de sua existência, eu estou cuidando futuramente da nossa sociedade. E aí a pergunta, com certeza, é, será que nós estamos cuidando verdadeiramente de nossas famílias e da sociedade? Se uma tem a ver com a outra, quando eu cuido da família, eu cuido da sociedade. Quando eu cuido da sociedade, provavelmente eu esteja cuidando, né, das famílias, digamos assim. E essa é a pergunta. Será que você, quando olha para os quatro cantos aí de onde você vive, as pessoas estão tendo essa preocupação? As pessoas estão enxergando o matrimônio como este lugar onde um homem e uma mulher se tornam uma só carne? Ou muitas vezes a gente está fazendo de conta que está vivendo essa experiência? E aí a pergunta é, até quando a gente vai se acostumar com famílias desestruturadas, desequilibradas? Eu quero uma família extraordinária. E todos os dias batalho para isso. E você? O que é que tem feito? O que é que você quer? Você quer verdadeiramente uma família extraordinária? É preciso dar passos. E aqui eu quero te dizer, né? Eu creio muito que se Deus te deu a graça do casamento, do matrimônio, com certeza Ele tem uma missão muito especial para você.
Se Ele te deu a graça de ter filhos, com certeza, essas flechas que você, guerreiro e guerreira, tem na mão, elas não são para você. Elas são para serem lançadas em nome de nosso Senhor para uma missão específica. E aí esse cuidado de amor, de carinho, de ternura com os nossos filhos, ela se faz tão importante, né? E aí vamos seguindo aqui. Na família se aprende então, a conhecer o amor e a fidelidade ao Senhor. Ora, na família se aprende a conhecer o amor e a fidelidade ao Senhor. E a necessidade de corresponder a Deus esse amor. Então, aqui 2 elementos para a gente prestar atenção. Na família, essa base, se aprende a conhecer o amor. Se aprende, o amor é aprendido. O amor é feito de gestos que vão se repetindo e eu vou então entendendo que eu sou amado, que o outro é amado, que o outro é respeitado. Ou seja, nada vai cair do céu. É uma dinâmica que acontece todos os dias da minha vida, todos os dias da nossa família. Eu não posso entender que alguém vai aprender o que é amor sem ser amado. Ninguém vai aprender o que é respeitar sem ser respeitado. E aí a pergunta é, como nós estamos vivendo essa dimensão da família? A família como esse lugar de aprender a conhecer o amor. Se você não se ama, provavelmente você vai tornar a vida do outro um inferno. Né? Então, quem não se ama não é capaz de amar. Quem não se ama, está prejudicando a descoberta que o outro pode fazer dessa experiência tão bonita, que é a experiência de amor. E aqui a gente com certeza lembra, né? Quantas famílias, quantas realidades onde o amor não é percebido, quantas realidades onde o amor ele é massacrado por atitudes, ou por ignorância, de fato, ou por uma intencionalidade perversa. E aí a pergunta, meu irmão, minha irmã, não é uma pergunta etérea, né? Lá, metafísica, não é uma pergunta para mim e para você. O quanto você tem se disposto a amar as pessoas que estão ao seu lado? O quanto você tem se disposto a amar a você mesmo? Quantas vezes a gente não consegue nem mesmo entender o amor na nossa perspectiva, né, individual? Quantas pessoas hoje têm essa dificuldade? E é interessante que essa dinâmica de aprender a amar, de aprender a ser ser humano, ela hoje, alguns estudiosos vão dizer que ela se agrava mais ainda. Porque quando eu vou fazendo essas experiências de amor no cotidiano da família, eu vou criando memórias das quais vão me alimentando e vão me dando a base para a minha caminhada na vida, para a minha caminhada no contexto geral da minha existência. Agora, e quando eu estou numa sociedade onde 24 horas, 6, 7 horas, uma criança está envolvida no uso de um celular, no uso de um smartphone, sem conexão com as pessoas de referência, pai e mãe, quando nós então colocamos essa realidade onde muitas vezes a mãe é uma mãe solo, quantas vezes é uma realidade onde a mãe tem que sair para trabalhar e deixar aquela criança com a avó, ou então ali sendo criada e cultivada pelo celular. E essas memórias que são importantes de serem criadas para esse cultivo, né, de conhecer o amor no cotidiano da vida. Você entende qual a gravidade desse processo? E aí a pergunta é, como é que o meu filho, a minha filha está sendo cultivado? Como, né, essa planta tão bela, tão bonita. Me permita agora, né? Essa simbologia, mas é a realidade. Eu preciso ajudar o outro a dar passos. Não existe humanização sem processo. Não existe humanização sem que eu vá me colocando nesse lugar de educador do amor. Ninguém aprende a amar do dia para a noite. A gente aprende com as experiências de amor que vão se concretizando todos os dias. É fácil? Nunca foi. Nunca foi. Mas é um compromisso cotidiano que eu e você precisamos assumir. Uma boa noite a todos que vão chegando, boa noite a Mara, boa noite a tantos outros que estão chegando por aqui também, que já passaram e que vão passar. Né? Então, na família se aprende a conhecer o amor e a fidelidade do Senhor e a necessidade de corresponder-lhe. Ou seja, se a família não ensina aquele ser humano a entender que existe um Deus, que existe um Senhor, essa criança também não vai aprender do nada. E aqui vem a pergunta para nós acerca da catequese. A catequese, enquanto processo educacional, processo que vai apresentando esse querigma primeiro, né, esse anúncio primeiro da pessoa de Jesus Cristo e de toda, né, a economia da salvação, nós precisamos entender que tudo isso é ensinável. E a família é o primeiro lugar da catequese. É o primeiro lugar que apresenta Jesus Cristo para a criança. É o primeiro lugar que apresenta o reino de Deus para a pessoa. E eu e você precisamos entender que se uma família não apresenta Deus, não apresenta o Senhor, não apresenta esta realidade transcendental, essa realidade metafísica que existe na vida do ser humano, uma criança ela vai ter muita dificuldade
para aprender essa realidade. Eu fico lembrando, né, que muitas vezes a gente vai negligenciando esse processo. E como Deus tem muitas vezes planos para cada um de nós. Eu me lembro que quem foi me apresentando Deus, né? A gente tem sempre ali a mãe, o pai que vai nos mostrando, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, vai nos dando sinais de que existe um Deus que a gente precisa rezar ali durante a noite. Mas também a gente tem que ir progredindo nesse caminho, né, de colocar um filho numa catequese, nessa catequese, né, que ela seja muito bem preparada por aquele catequista, por aquele conjunto de catequistas, por aquele sacerdote que rege aqueles catequistas, por aquela coordenação diocesana que rege aquele grupo de formadores e de catequistas, por aquele bispo que rege seus padres para que sejam animadores dessa catequese. E aí percebam como nós somos, então, responsáveis, na primeira instância, enquanto família, a não negligenciar essa apresentação, né, a Deus ou de Deus para os nossos filhos, para as nossas filhas. Então isso é de suma importância. Então, na família se aprende a conhecer o amor e a fidelidade ao Senhor e, ao mesmo tempo, a necessidade de corresponder a esse amor de Deus, né? Todos nós correspondemos. E aí nós vemos isso em Êxodo 12, 25 a 27, Êxodo 13, de 8, 14 a 15, Deuteronômio 6, né, de 20 a 25, Deuteronômio 13, de 7 a 11, e 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, nós vamos ver isso aí, então, colocado, né, como uma dinâmica necessária. A família que apresenta a Deus, e a família que apresenta a Deus é a mesma família que faz com que esse homem possa reverenciar este eterno, este Senhor. Então, os filhos aprendem as primeiras e mais decisivas lições da sabedoria prática com que são conexas às virtudes. Olha só, nós estamos aqui estudando, né, para você que está chegando agora, você que vai passando, nós estamos estudando o capítulo 5º da doutrina social da igreja, onde vai tratar sobre a família como célula vital da sociedade, ou seja, a primeira instância mais importante de uma sociedade é a família. E aqui nós estamos no número 209 e 210 aqui do documento da doutrina social da igreja, onde ela vai tratar sobre esse tema de uma forma mais específica e nos trazendo ali, esmiuçando para nós o papel e a identidade da família e a importância dela para todo ser humano. Tá bom? Então, eu já quero te convidar, você que está aqui agora, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, já se inscreve. Você que está aqui agora também pelo Instagram, já manda esse aviãozinho para 10 pessoas a mais aí e convida para que a gente possa fazer esse estudo aqui e as pessoas possam participar também. Tá bom? Então vamos lá. Os filhos aprendem as primeiras e mais decisivas lições. Pega essa palavra aqui, decisivas lições da sabedoria prática. Ou seja, para viver bem, a gente precisa ter sabedoria. E essa sabedoria prática do dia a dia, se não tivermos uma família que nos oriente, se não tivermos uma família que pegue no nosso braço, que pegue na nossa mãe e nos conduza, vai faltar alguma coisa na vida desse ser humano. E aí a pergunta é, quantas crianças estão sendo abandonadas e negligenciadas nessa missão que a família tem, né? Na família se aprende a conhecer o amor e a fidelidade. Os filhos aprendem as primeiras e mais decisivas. Ora, se eu não aprendo aquilo que é decisivo, que é importante, que não pode ser burlado, que não pode ser transpassado, que não pode ser deixado para trás, como é que eu quero que a conta vá fechar, né? Então a gente vai entender muitas das crises que nós vivemos hoje é por essa negligência da identidade e da missão da família. E a pergunta é, como é que você, a partir de agora, vai começar a cuidar da sua família? Você quer ou não quer uma família extraordinária? Você quer ou não quer que o seu bairro se contagie com várias famílias extraordinárias? Isso é necessário, isso é possível, isso é urgente para a gente, né? Então, os filhos aprendem as primeiras e mais decisivas lições da sabedoria prática com que são conexas às virtudes. Existe uma sabedoria prática que me conecta às virtudes necessárias, né, para que eu possa viver o extraordinário da minha humanidade. Então, se a gente não recebe, se a gente não está fazendo essa passagem, né, dessa grande cultura, dessa grande aprendizado de sabedoria para os nossos filhos, nossas filhas, algo não vai bater, né, a conta não vai fechar. E aqui eu quero chamar a atenção de você, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, jovem, que está namorando, que está iniciando a sua vida de enamoramento pela vida, enamoramento pelas pessoas que passam por sua vida. Cultive o respeito em relação às mulheres e os homens que passam pela sua vida. Cultive o respeito por aquele rapaz, por aquela moça que você achou bonita, que você achou bonito. Não é à toa que a igreja nos convida a entender que o outro é um templo, é um sacrário, é um templo do Espírito Santo. Porque mais tarde, se você se unir em matrimônio, né, nessa união carnal, vai nascer um ser humano que vai precisar ser cuidado, educado, amado, que vai precisar se sentir querido, pertencente a um lugar. Porque se essas coisas não forem fechando, não forem se encaixando, mais tarde alguma coisa é certo que vai acontecer. Ou essa criança vai se desviar para o caminho que não presta,
ou essa criança mais tarde vai ter traumas horrendos, ou essa criança vai ter uma depressão, essa criança vai ter ansiedades inúmeras. Enfim, alguma conta não vai fechar. Então, somos convidados a entender como é que está a minha família. Será que eu tenho plantado a sementinha da família extraordinária todos os dias na minha casa? Ou eu estou esperando que uma família, uma boa família, uma família restaurada caia do céu para mim? Não, Deus vai fazer a parte dele, mas você e eu precisamos fazer a nossa parte. Porque se a gente não faz a nossa parte, vai ficar difícil entender essa realidade. Vai ficar difícil avançar e crescer e fazer com que a sociedade seja uma sociedade melhor. O que nós vemos hoje de traumas, de coisas não boas que estão acontecendo no nosso dia a dia enquanto sociedade, tem a ver com isso, com família. Família é a célula vital da sociedade. Se ela não está bem, todo o corpo social vai sentir, né, as consequências, digamos, dessa realidade. Então, continuando aqui, ó, Jesus nasceu e viveu em uma família. Olha que bonito. Jesus nasceu e viveu em uma família concreta. Concreta, um pai e uma mãe. Um pai adotivo e uma mãe. A mãe de Jesus Cristo. A mãe de Deus. Deus se fez presente, né, na humanidade, se encarnou na humanidade através de uma família. Nós estamos vivendo esse tempo da expectativa, né, o tempo do advento. É um tempo todo especial onde nós esperamos esse menino Deus que vai se encarnar. É Deus que se rebaixa a nossa dignidade de seres humanos para que possa nos ajudar a nos restaurar enquanto pessoas. Vem nos resgatar. Então, Deus que se encarna na humanidade quer nos salvar para que eu seja um ser humano melhor. Então, esse é o papel da família. Se o próprio Deus veio através de uma família para esse mundo, por que eu e você não vamos cuidar bem da nossa? É fácil, diácono? Não, não é fácil. É o que eu tenho dito aqui sempre. Não é fácil. Mas nós precisamos entender que tudo que nós vivemos hoje, de consequências de doenças mentais, de doenças nas emoções, de doença nos relacionamentos, de doença na ladroice que toma conta da nossa vida, tudo que tem de mal hoje aí, o fruto é fruto de uma família desestruturada. E a pergunta é, como é que você tem cuidado da sua família? Como é que você tem ajudado outras famílias a se cuidarem? Quais são os conhecimentos que você tem hoje sobre família que você pode adquirir para que você possa, de fato, ajudar a sociedade naquilo que ela precisa? Quantas pessoas vão dizer, vamos fazer isso, vamos fazer... Ei, simplesmente ajudar a família a ser família. E é sobre isso que nós estamos aqui estudando até agora, né? Então, Jesus desceu à terra através de uma família. Quem somos nós para negligenciarmos esse lugar? Jesus nasceu e viveu em uma família concreta, acolhendo todas as características próprias desta vida, e conferiu uma excelsa dignidade ao instituto matrimonial. Ou seja, existe uma dignidade especial no matrimônio. O matrimônio é um dos sacramentos de serviço. Você sabia disso? A gente fica dizendo assim, o padre casa, o padre não casa. Ei, calma aí, são 2 sacramentos de serviço que nós temos na nossa realidade enquanto cristãos católicos. O primeiro serviço é o serviço matrimonial, para gerarmos famílias para a sociedade e para Deus. O segundo serviço é para cuidarmos de famílias. Cuidarmos de família que vem pelo sacerdócio, tirado do meio do povo para cuidar desse povo, com a sua missão específica através do sacramento da ordem. Então, são 2 coisas bem equiparadas, 2 coisas sumamente importantes. Ou seja, você e sua esposa vivem uma realidade de suma importância enquanto missão na igreja. A tua missão é tão importante quanto a do sacerdote também. Cada um no seu lugar, com sua devida importância para a economia, para o projeto maior de Deus para a humanidade. Tá bom? Então, acima de tudo, e aí volto a dizer, tudo isso que nós estamos falando até agora tem a ver também com a sua experiência de amar a si próprio, de se entender enquanto imagem e semelhança de Deus, de se entender enquanto filha amada e filho amado de Deus, chamado para uma missão específica, ou de cuidar de sua família, ou de cuidar das pessoas de muitas outras famílias, mas nós somos chamados a servir este mundo com o que há de melhor, mas eu não vou fazer isso se eu não me entender que eu sou amado por Deus, eu sou querido por Deus. A sua vida tem um sentido, a sua vida não saiu do nada. A sua vida foi um dom dado a Deus para este mundo. A minha vida é um dom dado a Deus para este mundo. Agora cabe a cada um de nós fazermos essas descobertas paulatinas na nossa vida, e a nossa família, mãe, pai, avó, tio, tia, vai nos ajudando a entender a nossa missão e a entender a nossa importância, o nosso valor também. Mas que você também possa se valorizar, se amar, né, se colocar sempre na presença daquele que nos chamou a essa missão tão bonita, de sermos pessoas e de pertencermos a uma família e de cultivarmos futuramente uma família para cuidarmos juntos do que? Da sociedade. Olha que beleza. Existe uma lógica no processo. Nós não viemos esse mundo à toa. Nós não viemos esse mundo de qualquer jeito. Sem qualquer intenção. Deus nos quer. E aí cabe a nós, na nossa vivência, na nossa vida particular, entender, crescer em intimidade com o Senhor e cada vez mais nos colocarmos na vida servindo a Ele,
né? Naquilo que Ele vai nos chamando, naquilo que Ele vai direcionando a nossa vida e a nossa existência. Tá bom? Continuando aqui. Então, Jesus nasceu e viveu em uma família concreta, acolhendo todas as características próprias desta vida e conferiu uma excelsa dignidade ao instituto matrimonial, constituindo como sacramento da nova aliança. Nessa perspectiva, o casal encontra toda a sua dignidade e a família a sua própria solidez. Né? Então, é essa realidade que nós já falávamos. Vamos aqui, então, chegando quase ao final deste nosso encontro de hoje, né? Nosso programa Lupax em Família, família, célula vital da sociedade, aqui na Lupax, Diaconia Digital, e tendo em vista que eu e você merecemos uma família extraordinária. Você merece uma família extraordinária. Você pode construir uma família extraordinária. Agora a pergunta é, você quer construir essa família extraordinária? Porque Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Porque Deus nos deu o dom da liberdade, de escolher aquilo que há de melhor na face da terra, no nosso cotidiano. Tá bom? Então vamos lá. No número 211 da Doutrina Social da Igreja, lá no capítulo 5º, onde nós falamos sobre família, vai dizer o seguinte: iluminada pela luz da mensagem bíblica, a igreja considera a família como a primeira sociedade natural. A primeira sociedade natural, titular de direitos próprios e originários, e a põe no centro da vida social. Olha quanta coisa bela para a gente pensar a partir daqui. Quanta coisa bela em 3 linhas. Quanta riqueza para a gente entender. A igreja considera a família como a primeira sociedade. E aí a gente vai se perguntar, como é que está essa sociedade chamada família aí na sua casa? Todos os membros dessa família, dessa microsociedade que é a sua família, estão bem? Estão se sentindo amados, pertencentes, queridos, em experiência de amor? Essas pessoas estão vivendo de forma equilibrada? Elas estão se alimentando bem? Elas estão... Enfim, quais são as realidades que estão envolvendo as pessoas que estão nessa sociedade, microsociedade que se chama a sua família e a minha família? Será que está sendo um ambiente propício para crescer de forma plena os seres humanos aí? Será que esses seres humanos estão sendo realmente trabalhados para crescer em alegria, em verdade, em amor? Como é que está essa microsociedade chamada família na sua casa e na minha casa? Porque não existe, o que eu acho bonito, né, que a igreja, ela como mãe, mestra, eu digo que a igreja é muito sábia em tudo que ela faz, né? Porque é de Deus, porque é do Espírito Santo. Então, é preciso entender, a igreja considera a família como a primeira sociedade natural. É natural que nós sejamos uma sociedade, né, em amor e harmonia. Agora, só podemos ser dessa forma se a família estiver em amor e harmonia. Se a minha família não estiver em paz, se a sua família não estiver em paz, a sociedade vira um inferno. Olha que grave, olha que belo, é bonito. Bonito no sentido de dizer assim, olha o tamanho da minha responsabilidade. Então nós não podemos negligenciar de forma alguma a família. E quando eu falo família aqui, minha gente, por favor, me entenda o seguinte: a minha família não é melhor do que a sua não é melhor que a minha, mas nós precisamos ser famílias melhores. Se a gente não for famílias melhores, a nossa sociedade já está correndo risco. E é por isso que a gente está aqui nessa aula falando sobre esses assuntos. Não é para se amostrar. É para dizer, olha, precisamos nos atentar. A sociedade só vai mudar se a sua família for uma família melhor. Se a minha família for uma família melhor. Não tem mágica. É uma matemática que precisa fechar. Eu me uni em casamento, estou casado, estou dentro do matrimônio, mas não quero ter filho. Ei, tá errado. Eu sou pai de pet, mãe de pet. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Mãe de pet, pai de pet, peraí, né? Eu acho que a gente foi programado e querido por Deus para muito mais. Não impede de você ter seu cachorro, né, seu pet, não. Mas é preciso entender que nós somos chamados a uma missão muito maior, né, que é de entregar famílias sadias para a sociedade, para Deus e para a sociedade. E que esse trabalho não é um trabalho fácil, e por isso ele é exigente, por isso ele requer de nós, né, um trabalho, uma labuta cotidiana. E aí a pergunta é, quantos homens e quantas mulheres estão se acovardando dessa missão? Porque eu vou ser pai de pet, mãe de pet. Mãe de pet. Você é mãe de pet? Entende? Então a gente precisa entender. Eu estou provocando vocês, viu? Mas, enfim, não tenho nada contra o pet de vocês, não. Mas a gente precisa entender que Deus nos chama, volta a dizer, a uma missão diferente, né? Uma missão mais exigente. Nós somos feitos para mais. Então, é essa a realidade que nós somos convidados. Vamos seguindo aqui. A igreja considera a família como a primeira sociedade natural titular de direitos próprios. Ou seja, a família tem direitos diferenciados. A família tem direitos que ninguém pode estar saindo por aí tirando, porque o governo A, o governo B, ou sociedade... Enfim, não existe uma naturalidade no processo. Que foi Deus que nos presenteou, que foi Deus que nos deu a graça de sermos família. E se Ele deu, existe um ordenamento. A gente está aqui agora,
Respirei fundo. Seu coração está batendo. Você não sabia que o coração, você não estava lembrado que o coração está batendo. Sangue está sendo bombeado por todo o seu corpo. Células estão vivas aí. Seu cérebro está fazendo várias conexões. E tudo isso foi ordenado por um Deus maior. Não foi por homem algum. Toda a ordem que existe no mundo, toda a beleza foi dada por um só Senhor, que criou tudo por amor. Do nada, Deus fez surgir tudo. E ele também pensou em toda a realidade, né, familiar. E nós precisamos entender que a nossa missão, então, é muito maior. É muito maior. E os direitos dessa família não são direitos qualquer, né? A família ela tem um status diferenciado na sociedade. Ela deve ter. A gente, claro, a gente está vendo que não está tendo, mas a gente deve ter, a gente que deve se comprometer. Pronto, foi eu bati a mão aqui, voltou o som, né? Aliás, a pilha está acabando. Deixe-me fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui. Aula ao vivo. Hoje a gente vai fazendo acontecer. Tirei aqui agora. Estão me ouvindo aí vocês no Instagram? Porque acabou a pilha aqui. E a gente vai fazendo acontecer. E eu bati a mão aqui na câmera, nessa realidade. E a câmera não... A câmera saiu aqui. Eu vou ter que ir aqui porque a equipe hoje está reduzida, né? Vamos lá. Peraí. Pronto, voltou. Estamos escutando bem? Sejam todos bem-vindos, nós estamos no programa Lupax em Família, onde nós estamos fazendo um estudo sobre família a partir dos documentos da igreja, mas também a partir de alguns livros importantes hoje sobre neurociência, o papel da família, princípios que regem a família e que não podem faltar para que a família seja uma família sadia. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos continuando aqui. Você que está chegando agora, já manda esse aviãozinho para mais pessoas, para 10 pessoas aí. E também, se você está acompanhando no YouTube, já se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like, porque toda essa dinâmica é importante aqui nessa plataforma. Esse é o jogo das redes, né? Das redes sociais, esse é o jogo da internet e a gente precisa estar nele e jogar esse jogo, já que é ele que faz com que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, né? E nós já estamos nos dirigindo já para o final do nosso programa de hoje e estamos estudando o número 211 aqui da Doutrina Social da Igreja, no 5º capítulo, onde vai se tratar sobre a questão da família, célula vital da sociedade. Vamos que vamos. Então, iluminada pela luz da mensagem bíblica, a igreja considera a família como a primeira sociedade natural, nós já vimos isso aqui, titular de direitos próprios e originários, e põe no centro, a põe no centro da vida social. Ou seja, não existe sociedade equilibrada se ela não coloca como centralidade dela a família e tudo aquilo que envolve, né, a realidade da família. Ou seja, tudo deve ser pensado a partir da família e para a família, para favorecer a família. E aqui é interessante que este elemento ele conta como um elemento tanto eclesiológico para a ação da igreja, né, como também como um elemento político. E aqui está a beleza da doutrina social da igreja, né? Que ela foi feita como um documento para que a gente, um compêndio de documentos, de realidades, da qual vai nos favorecer entendermos como homens e mulheres de fé, mas também como homens e mulheres que estão no mundo, que estão na sociedade, vivendo todos os seus processos. Tá bom? Então não nos esqueçamos dessa realidade. Então, relegar a família a um papel subalterno e secundário, excluindo-a da posição que lhe compete na sociedade, significa causar um grave dano ao autêntico crescimento do corpo social inteiro. Olha só. Aqui existe algo bem interessante para a gente entender. O corpo social ele vai ganhando sentido e força quando ele vai sendo cuidado com zelo por todos os agentes, né? A família não tem um papel subalterno. Aí a pergunta é, será que hoje em dia a sociedade, os governos, né, em todas as suas instâncias, as nossas realidades eclesiais também, elas têm favorecido a família como centralidade de todas as nossas ações? E aí é interessante, é um questionamento pertinente para a gente. Será que o nosso fazer pastoral, eclesiológico,
Será que o nosso fazer político tem tomado como fundamento primeiro a dinâmica familiar? Será que tudo que eu proponho a partir de um cuidado com a família? Quais são os estudos que eu tenho feito? Quais são os aprimoramentos que eu tenho feito? Quais são as discussões que eu tenho implementado para que eu entenda a família enquanto a célula vital da sociedade e a família como a primeira responsável para cultivar pessoas sadias para a sociedade e os nossos direcionamentos de energia, de força, de eventos, de tudo, de oração, tenham sido canalizados para trazer à família essa planificação no seu papel? A gente precisa entender. E eu acredito que nós precisamos dar muitos passos em relação a isso. Hoje nós vemos a família como um braço, né, pastoral, um braço eclesiológico. Não, ela é a centralidade das demais discussões, minha gente. Como é que eu tenho colocado a família? No lugar dela ou no lugar, né, subalterno, menor? Essa é a realidade que o documento vai então nos colocando, né? Então vamos lá, seguindo. Excluindo da posição que lhe compete na sociedade significa causar um grave dano ao autêntico crescimento do corpo social inteiro, ou seja, a sociedade cresce autenticamente, de forma justa, de forma verdadeira, de forma coesa, quando a família é a centralidade de toda a efetivação de ações dentro da própria sociedade, né? Então, efetivamente, a família que nasce da íntima comunhão de vida e de amor fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher, possui uma dimensão social própria. Olha só, isso aqui é importante. Ó. A família que nasce da íntima comunhão de vida, íntima comunhão de vida e de amor fundada no matrimônio. Ou seja, o matrimônio ele tem um papel de dar o quê? Uma intimidade diferente, um compromisso diferente, um pertencimento diferente a Deus e ao meu cônjuge. Né? Então é nessa dimensão, olha, por que a igreja, né, dentro da sua teologia moral, ela pede que os noivos tenham uma atividade sexual depois do matrimônio? Tem um sentido. O outro precisa ser entendido naquilo que há de mais pleno nele como ser humano. Não uma objetivação da realidade sexual. Não como alguém que vai me servir dentro de uma dimensão que é uma dentre tantas as riquezas que envolve o matrimônio. E a gente vai vendo muitas vezes, né, isso negligenciado e a gente não vai pesando as consequências. Né? Quando eu me relaciono com o outro fora do matrimônio, a probabilidade de a gente, né, gerar ali feridas emocionais, feridas também no sentido de que pode surgir um filho numa hora que não foi esperada. E aí, essa criança vai ser amada, vai ser querida, vai ser desejada? Se nós já estamos ali furando a fila, né, digamos assim, dos processos, nós precisamos entender que a igreja, na doutrina social dela, no capítulo 5º, ela nos chama a olhar a família com esse olhar diferente. Um olhar mais caridoso, um olhar mais compromissado, um olhar mais efetivamente, né, do lugar daquele que entende a família, não de um achismo, mas de um estudar a família, o papel dela e a identidade dela. Então é sobre isso que nós precisamos entender o que nós estamos tratando aqui nesse momento. Eu preciso entender que a família é a centralidade. E se ela começa errado, provavelmente lá não vai fechar a conta lá na frente. Na dinâmica interna dela e na dinâmica dela dentro da sociedade. E aí basta olhar, não é o diácono Luciano que está dizendo, basta olhar nos 4 cantos. Quantas crianças, né, desestruturadas, quantos jovens desestruturados nas suas emoções, nas suas atitudes, quantos adultos também, né, desestruturados. E a gente vai fazer o quê? Eu acho que a primeira atenção, acho não, eu tenho convicção que o milagre ele acontece, mas o milagre também tem uma participação humana. E quando se trata de família, a participação humana é o meu compromisso e o seu compromisso de cuidar da sua família, de cuidar do seu filho, de cuidar do seu esposo, da sua esposa, de cuidar seriamente. Não é de um achismo, é de um desejo real de servir a Deus através da sua família. É fácil, diácono? Claro que não é fácil. Eu e você sabemos. Eu e você sabemos que isso não é fácil. Né? Mas aí a pergunta é, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou negligenciar esse lugar? Será que diante de tudo que foi explicado, falado, comentado aqui, não pelo diácono, né? Mas a gente olhando aqui para esse documento tão importante da igreja, que você que é da pastoral familiar, que você que é padre, você que é catequista, você que é, enfim, família, deve se debruçar todas as vezes, todos os dias, toda semana, esse livro deveria ser um livro de cabeceira e de oração das famílias. Então, efetivamente, a família que nasce da íntima comunhão de vida e de amor fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher possui uma dimensão social própria, específica e originária, enquanto lugar primário de relações interpessoais. O lugar primário de relações interpessoais tranquilas e sadias surge desse amor de intimidade que me leva a namorar, que me leva a noivar, que me leva a me casar.
diante do altar do Senhor, colocando a minha vida e a vida daquela pessoa, e me tornando uma só carne com ela, e dali gerando um fruto deste amor esponsal, que são os nossos filhos, e cuidando desses filhos como quem cuida verdadeiramente da própria vida, amando e transbordando para que aquele ser humano se sinta amado, pertencente, querido, desejado. E esse ser humano mais tarde vai tornar uma família também presente na sociedade. Olhe só quanta responsabilização a partir do que você viveu lá no início, na sua paquera, com sua esposa, com seu esposo, ou com seu futuro esposo, com sua futura esposa. Então não é sobre moralismo, minha gente. É sobre sentido para as coisas. Tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. E eu e você não precisamos, não podemos, né, negligenciar esse lugar de aprendizagem e de significação. Tá bom? Então é sobre essa realidade que nós precisamos entender aqui o nosso lugar. E já chegando, né, basicamente ao final da nosso programa Lupax em Família, Família Célula Vital da Sociedade de hoje, estudando aí o capítulo 5º, né, da doutrina social da Igreja Católica, nós vamos entender então que a família é essa célula primeira da sociedade. E não é uma demagogia, né? Eu volto a dizer, né, eu costumo sempre dizer, a minha família não é a melhor família do mundo, não. Tem problemas como qualquer outra, tem perrengues como qualquer outra, mas é importante aqui para a gente dizer, olha, eu quero uma família melhor. E todos os dias eu trabalho para que a minha família seja uma família melhor. Isso sim não pode faltar da gente. Mas sempre dentro de uma consciência de que não somos os melhores, mas precisamos olhar para a Sagrada Família de Nazaré e nos espelharmos. Não existe um não espelhamento do cristão na família de Nazaré. Tá bom? Então, seguindo. Possui então uma dimensão social própria, né? Específica e originária enquanto lugar primário de relações interpessoais. Célula primeira e vital da sociedade. Esta é uma instituição divina. Esta é uma instituição divina, não é o homem que inventou, não é um governo que inventou, mas foi o próprio Deus que nos deu de presente. E volto a dizer, façam essa memória, eu achei bonito essa memória que a gente fez há pouco tempo. O matrimônio, ele é um sacramento de serviço. A ordem é um sacramento de serviço, ou seja, são dois sacramentos colocados para o serviço da sociedade, para o serviço do reino de Deus. Seja o homem casado, seja o homem celibatário para o sacerdócio, mas nós trabalhamos para que o reino de Deus se instaure em pontas diferentes, comissões diferentes, mas comissões tão importantes quanto uma da outra, né? Então, esta é uma instituição divina que está colocada como fundamento da vida das pessoas, como protótipo de todo ordenamento social. Eu quero terminar a nossa aula de hoje dentro dessa perspectiva. Olha, não existe ordenamento social se a família não está ordenada. Não existe equilíbrio social se a família não está equilibrada. Não existe uma sociedade sadia se as famílias não estão sadias nos seus relacionamentos cotidianos. Não existe uma sociedade amorosa, caridosa, se não existir uma família amorosa e caridosa também. É basicamente isso, é uma matemática. E o documento vai dizendo de uma forma muito bela. Esta é uma instituição divina que está colocada como fundamento da vida das pessoas, como protótipo de todo ordenamento social. Ou seja, não existe sociedade ordenada se a família não está ordenada. Então, é sobre isso, meu irmão, sobre isso, minha irmã, a nossa aula de hoje no nosso programa Lupax em Família, né? E a pergunta é, se eu não ocupar os meus espaços como família, se eu não ocupar os meus espaços enquanto pai, enquanto mãe, né? Alguém vai ocupar. Alguém vai ocupar. E aí a pergunta é, quem vai cultivar a sua família? Você vai cultivar ou outros vão cultivar a sua família? E aí a pergunta é, que valor, quais são os valores e quais são, né, os ensinamentos, já que a família é essa base que dá os primeiros ensinamentos essenciais para a vida do ser humano, que ensinamento terão os seus filhos se você não se comprometer com essa realidade? Se eu não me comprometer com minha família, se você não se comprometer com a sua família. Tá bom? Então fica aí. A nossa tarefa de hoje vai ser essa realidade e de conhecer essa obra aqui, ó. Você vai entrar no link da bio, né, aqui no Instagram. Você vai entrar no link da bio, ou vai clicar nesse link que está aí abaixo também no YouTube, né? Vou deixar aqui na descrição. Você vai entrar e vai conhecer essa obra, O Poder da Autorresponsabilidade. E ela vai dizendo o seguinte, né? A gente vai estar sempre lendo ela aqui, ó. Existem 6 leis da autorresponsabilidade. 6 leis da autorresponsabilidade. Se eu não fizer, o culpado sou eu. Se eu não tiver uma família bonita, extraordinária, o culpado sou eu. Diácono, é mesmo? É. Se você não trabalhar a sua família, uma família linda, bela, não vai cair do céu não, irmão. Minha irmã. Então é sobre isso, né? E esse livro, esse pequeno livro, ele vai nos dando essa responsabilidade, autorresponsabilidade. Aprenda esse conceito. Esse conceito você vai colocar ele em toda a sua vida.
o conceito da autorresponsabilidade, certo? Ou seja, você é o único responsável por tudo que acontece. Abaixo de Deus, na sua vida, é você. Porque Deus faz o milagre, Deus dá a graça, com certeza, né? Se deixe conduzir, nos deixemos conduzir pela graça de Deus, mas ela age em nós, por meio de nós, através de nós. Então, o que é que eu estou fazendo com a graça que Deus vai me dando todos os dias? O que é que eu tenho feito com os dons que Deus tem me provido todos os dias? Certo? Então, essa é a realidade que você vai buscar também nesse livro aqui. Vai fazer esse estudo paralelo, né? Então, o poder da ação, o poder da autorresponsabilidade. Beleza? E diz assim, ó, a primeira lei é, se é para criticar, cale-se. A segunda lei é, se é para reclamar, dê sugestões. A terceira lei da autorresponsabilidade diz assim, se é para buscar culpados, busque solução. A quarta lei é, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. A quinta lei da autorresponsabilidade é, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Então, uma obra riquíssima, né? Tem mais coisa, uma obra rápida de ser lida. E fica aí também a sugestão ao final do nosso programa para você que é um empresário, você que é dono de escola, é possível comprar vários desses, ou entregar para seus funcionários, para seus, né, seus professores e seus catequistas também, enfim, você que é sacerdote, para a gente começar a pensar seriamente nessas coisas. Não adianta a gente ficar, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo, a comunidade está desse jeito. Tá... Ei, você está fazendo o quê? Quais são as suas atitudes? Como é que você está cuidando da sua família? Ah, mas as pessoas hoje estão de um jeito, as crianças, e diácono, e as suas duas filhas, como é que o senhor está cuidando? Está educando, está dando limites? Está fazendo com que essas crianças se sintam amadas, pertencentes, queridas? É sobre isso, né? Não vai acontecer mágica naquilo que a gente pode e deve dar conta. Deus faz a parte dele, mas se você não tomar vergonha na cara e não fizer a sua parte, muita coisa vai ficar, né, aí pendente porque você não foi capaz de tomar a atitude necessária. Tá bom? Então esse foi o nosso programa Lupax em Família de hoje. Eu sou o diácono Luciano Almeida, diácono da Arquidiocese de São Salvador, hoje atualmente residente na Diocese de Amargosa, em Santo Antônio de Jesus. E com vocês iremos então fazer essa jornada de aprendizagem, de mergulho aqui paulatino, no capítulo 5º da Doutrina Social da Igreja e tantos outros livros e obras destinados à família, para que a gente possa aprender mais sobre a identidade da família, para que a gente possa restaurar essa identidade da família no nosso cotidiano e a gente saiba que existe um lugar sim que está com você aqui para crescer cada vez mais em aprendizagem, tá bom? Eu te convido a conhecer o link da bio do nosso perfil aqui no Instagram, para que você possa conhecer todas as oportunidades que nós selecionamos para a sua família e para um novo patamar. As nossas famílias precisam ser melhoradas e nós da Lupax Diaconia Digital estamos comprometidos com isso, em potencializar a sua família, em potencializar o seu estar presente enquanto missionário e missionária que torna o nome de Jesus Cristo conhecido e amado nesse mundo, para fortalecer você e a sua família, para que a gente possa instaurar verdadeiramente o reino de Deus, não de falatórios, não de blá blá blás por aí, né? Mas de atitudes reais, concretas, paulatinas no nosso dia a dia. Beleza? Então encerramos aqui agora a nossa transmissão, já vamos encerrar aqui no YouTube, não, vamos encerrar primeiro no Instagram e tchau a você. Espero que você tenha gostado, vocês tenham gostado aqui. Muitas pessoas entraram aqui também hoje, ó. Quanta pessoa passou por aqui, né? Enfim, é sobre isso. E obrigado a você que está aqui até agora. Não sei quem está aqui até agora, se puder dar um oi aí para a gente saber e fazer uma saudação específica a você. Obrigado por sua atenção, obrigado por seu desejo de querer fazer sua família uma família extraordinária, tá bom? Tchau, forte abraço, fiquem com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, é o Pai, e Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, ide em paz e que o Senhor sempre te acompanhe na tua jornada enquanto família neste mundo. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Forte abraço, meu irmão.